Mariana Abrantes de Sousa, porquê é que lhe parece que os banqueiros são tão resilientes a esta questão da recapitalização feita através dos fundos acordados no Memorando de Eles Entendimento? próprios. Bem, há o problema da diluição. Mas eu concordo com o que disse, que também ninguém gosta de reconhecer que tem um problema. Portanto, há um problema um pouco de negação. Porque as pessoas que estão lá ainda são as mesmas. Isso é uma coisa que pode ter que mudar. E, portanto, não querem reconhecer, talvez, a dimensão do problema, não querem perder o controle, porque quem entrar com capital vai querer mandar, vai querer mudar as coisas. E, sobretudo, agora entra com cotações bem mais baixas. Bem mais baixas. Mas eu acho que é inevitável que tenham que ser recapitalizados. Não há... a experiência de crises bancárias é muito antiga e, portanto, os bancos têm que ser reforçados, porque nós temos que... porque os bancos vão ter que aguentar algumas perdas superiores ao que era previsto. E, portanto, nós não podemos viver sem os bancos têm que estar aptos a continuar a fazer a intermediação bancária e têm que mudar uma série de coisas e isso é difícil. Eu já passei por algumas crises bancárias, esta não é a primeira, porque trabalhei inclusive na Argentina e no México, não é muito bom currículo. É um laboratório onde tudo aconteceu. Sim, mas não há volta a dar, tem que haver recapitalização. A questão é como e quando, e uma das coisas que nós falámos, a dimensão tempo é muito importante, porque se nós tivermos os stress tests são irrealistas, naturalmente, porque os stress tests aplicam um cenário de crise da liquidação forçada. E, portanto, nós sabemos que se quisermos vender o que quer que seja sobre uma ameaça imediata, vamos vender ao desbarato. E, portanto, se tivermos tempo para vender o que quer que seja uma casa, um carro, etc., se tivermos tempo, vamos conseguir o melhor preço. E, portanto, os bancos é a mesma coisa. Se tiverem que fazer uma reestruturação forçada, vai ser desastrosa. Se tiverem tempo para recuperar, para recuperar os ativos, as empresas, os seus clientes também vão ter mais tempo para pagar. O tempo é essencial. E o tempo e o bom comportamento. E o bom entendimento e um dos jogos que se faz nesta fase, os jogos entre credores e devedores, é de tentar ser muito, como é que se diz, muito teimoso e muito pouco colaborador, para tentar que os custos fiquem todos do outro lado. Também são estratégias muito testadas, não levam a lado nenhum. A grande resultado. Portanto, o melhor aqui é cooperar numa solução com objetivos muito definidos, com os sacrifícios partilhados, mas com tempo para ser implementada. Carlos Pereira da Silva, quando olhamos para aquilo que é o discurso político também relativamente ao setor financeiro, de repente os políticos já perceberam que não há muito mais fontes de rendimento para cobrar impostos, dirigiram-se agora para os bancos. Parece-lhe acertado este aumento de carga fiscal sobre a banca? Bom, essa é uma questão muito complicada. Para que é que servem os bancos? Para que é que servem os bancos? No momento, nós aprendemos nas universidades, os bancos servem para captar recursos, para irem ceder recursos a quem precisa, para a economia, e deveria haver uma relação, não sei se é de 120, uma relação qualquer que fosse supervisionada pelas autoridades monetárias. Agora, os bancos, a partir de determinada altura, não foi cá, começou somente nos Estados Unidos, romperam as barreiras que havia entre a intermediação clássica e depois as operações no mercado de capitais. E, portanto, dedicaram-se também a fazer outras coisas, nomeadamente a proporem aos seus clientes fundos de investimento, produtos derivados, estruturados, compraram companhias de seguros que ligaram depois ao crédito, fizeram uma série de coisas que, em boa verdade, não eram bem do domínio da banca. E, portanto, se
relativamente à intermediação financeira, que é uma questão central, ou seja, no dia em que não houvesse intermediação financeira e só houvesse um banco central, então para que é que nós queremos economia privada? Nacionalizávamos tudo. E, portanto, era o problema mais simples de resolver. Agora, se queremos que haja bancos que intermediem de uma forma justa, digamos, que remunerem os seus capitais, portanto, aí nessa área, eu não sei se as taxas que hoje a banca tem serão suficientes ou não. Agora, outro tipo de ativos, eu até admito que, sim senhor, vamos analisar. Ou seja, deveria haver uma E taxação diferenciada. Que o Paulo levantou, que é uma percentagem mínima da população de ter a maior parte da riqueza dos países. Agora, eu volto à mesma, quer dizer, para que é que servem os bancos? Os bancos servem, efetivamente, para ir buscar dinheiro, emprestar dinheiro. Se este modelo já não serve, vamos pensar no outro, mas não é de hoje para amanhã. E no caso português, eu quero realçar uma coisa. Em relação ao crédito hipotecário, os bancos portugueses têm muita sorte em terem os clientes que têm. Porque a última coisa que os portugueses vão largar é a sua casa. É as suas casas. Mas isso não elude um outro problema que tem a ver com o endividamento. Neste momento, escasseia efetivamente financiamento à economia. Eu não sei se tudo o que está sobre a mesa proporciona ou não esse financiamento. Parece que as empresas neste momento se queixam muito, é que têm problemas de liquidez, de tesouraria, não conseguem matérias-primas. Os bancos servem para quê? Estamos em cima do nosso tempo, Paulo. Uma nota muito breve. Eu ia só dizer que o sistema financeiro, o sistema bancário, é hoje um animal muito mais complexo do que aquilo que se possa pensar. E ao longo destes últimos anos, aquilo que foram capazes de fazer, no sentido figurado, foi meter um porco numa unidade industrial e fazer sair salsichas. E do outro lado, meter novamente as salsichas para fazer sair o porco do outro lado. Isso é aquilo que aconteceu nestes últimos 30 anos. Porque, para além dessa diferença, que deveria ser o negócio bancário entre aquilo que se deposita e aquilo que se empresta, aquilo que se transformou foi justamente uma questão de confiança neste negócio bancário, em que se fez de conta que existia dinheiro e que esse dinheiro podia ser protegido e defendido com produtos que foram criados, que eram realmente aqueles que fariam novamente meter a salsicha dentro da unidade de produção para sair o porco. E feitas as contas não havia esse dinheiro? Não, tudo isto é um pouco virtual, evidentemente, é que não é feitas as contas. Estamos a falar neste momento de um endividamento em derivados que existe no mundo, que é de 10 vezes a riqueza deste mundo. A menos que venham marcianos com antenas verdes, mas malas carregadas de dinheiro, não é possível encontrar outra solução. Voltamos à questão de colocar as máquinas a imprimir dinheiro. Exatamente. Paulo Pinto. Não, mas, só para comentar, o sistema financeiro tem que reduzir de tamanho, a dimensão. Porque cresceu tanto que virou quase a situação de um elefante numa loja da Vista Alegre. Alcançou um tamanho superior ao que a própria economia pode suportar. E se levarmos a uma questão para a qual já não temos tempo, tem a ver com a regulação, mas ficará certamente para uma próxima oportunidade. Jorge Barros Luís, Paulo Pinto, Carlos Pereira da Silva, Mariana Abrantes de Sousa. Foi um prazer contar com a vossa lúcida opinião nesta Comissão Executiva. Estão encerrados os trabalhos da Comissão Executiva, uma parceria Económico TV, Ordem dos Economistas e ISEG. Aproveite este dia.